Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o senhor Luiz Perelli. Bom dia, senhor Luiz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre sua vida, né, e seu trabalho na obra adventista. Então, muito obrigada, o senhor pode se apresentar. Bom dia, sou Luiz Perelli, moro em Hortolândia. Estou agora com 80 anos de idade, bem vivido, graças a Deus. Amém. Então, começando aqui no seu nascimento, né, um pouquinho da sua primeira infância ali, onde e quando o senhor nasceu? Eu nasci em 20 de outubro de 1941, na cidade de Guararapes, no município de Guararapes, não na cidade, interior do estado de São Paulo. E quem foram os seus pais? O senhor teve irmãos? Meu pai é Antônio Perelli, minha mãe Inês Jacó, e somos em 9 irmãos. Antônia, Pascoal, Máximo, Joana, Ana, Lourdes, Regina, Inesina e Luiz. Eu sou o caçula da minha de 9. Que legal. E o senhor passou essa infância ali na cidade natal mesmo? E como que foi essa Da infância? minha Teve cidade experiências natal, marcantes? a minha cidade natal eu conheci quando eu tinha 50 anos. Ah, Eu saí de lá com 3 aninhos, não tenho a menor lembrança de nada da infância nessa região. Depois viemos para a região de Maringá, de Londrina, perto de Porã, né, perto de Londrina, onde ficamos por uns 3 anos, e depois fomos para a região de Maringá, mais precisamente em Água Boa, bem no sertão naquele tempo, onde eu passei toda a minha infância trabalhando na roça, e junto com os meus irmãos mais velhos, junto com meus pais, com bastante limitações, com dificuldades financeiras, dificuldades econômicas. Nossa alimentação básica era feijão e polenta, porque a nossa terra não produzia arroz e dinheiro para comprar não existia. Escola, então, nem pensar. nossa, interessante. E o senhor nasceu em uma família adventista? Ou como que o Não. adventismo chegou até o senhor? A minha família era católica, minha mãe era católica praticante, meu pai também fazia todas as cerimônias de Santo Antônio, que o nome dele era Antônio, São João, São Pedro, ia na missa sempre que podia. Era uma família realmente católica. Nós conhecemos a Igreja Adventista em torno de 1951, quando eu estava com mais ou menos 10 anos de idade. Conhecemos inicialmente, os meus irmãos mais velhos tinham amizade com uma família de batistas, onde a gente morava perto de Londrina. Depois mudamos para Maringá, e uma família de batistas também, que morava próximo do sítio do meu pai, soube que a gente tinha alguma afinidade com os batistas, eles começaram a fazer visitas e estudo bíblico com meus irmãos mais velhos, com meus pais. E aí um senhor adventista que morava também próximo do nosso sítio ficou sabendo que a gente tinha interesse na Bíblia e começou a vir fazer estudo bíblico com meus irmãos e com meus pais. Chegou a um ponto que eles dispensaram os batistas e ficaram com os adventistas. Mas não foi tão fácil assim, porque o inimigo não queria que a gente continuasse com os adventistas, tanto é que arrumou uma encrenca com a única família adventista que tinha lá. Houve uma encrenca que chegou ao ponto de meu irmão mais velho expulsá-lo de casa com porrete. Nossa. Por causa de coisas que foram ditas e faladas. Mas nessa ocasião apareceu Antônio Souza, não sei se você chegou a conhecer.
Não. Esse Antônio Zusa veio do Ceará e veio morar. Ele era um obreiro bíblico? Não, era uma pessoa matuta da roça, como nós, veio Aham, trabalhar na roça. E ele ficou sabendo do caso, porque com aham, esse já tinha interrompido com os batistas, tinha interrompido agora com a adventista por causa das encrencas. uhum. E ele ficou sabendo disso e se pôs a orar e visitar a gente. Amém. Sobre o sono, contar a história. Sim, é emocionante mesmo. E realmente Deus agiu de uma forma maravilhosa. Com E graças a certeza. Deus, nós em 53 fomos batizados, papai, mamãe e 7 filhos. 2 eles estavam Olha só. casados. E, Amém. inclusive, eu tive a oportunidade de conviver com Antônio Jus aqui em Hortolândia, recém, pouco antes dele falecer. Amém. Que Deus seja louvado, né? E, Como ele encaminhou as coisas na sua e família, né? no meu WhatsApp eu ainda tenho, que manda mensagem para mim, eu para ela, todas as semanas, uma filha desse primeiro casal adventista. Uhum. Mantemos amizade até hoje. Amém. Que Deus seja E, louvado. e o Então, o primeiro senhor pastor a visitar nossa casa foi o pastor Paulo Freitas, que você deve conhecê-lo. Conhece? não conheço. Ele mora em Arthur Nogueira, o engenheiro Coelho, mora nessa região aí. Sim. Foi o Então, o primeiro senhor... pastor, ele está com 90 e poucos anos de idade, e ele manda um videozinho para mim e para diversas pessoas aí, todo dia de manhã. Então, nós Que temos legal. ainda. Eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse a mensagem do Cristo, eu não sei o que seria de mim e da minha família. Amém, amém. Então, o senhor também foi batizado em 53, junto com a sua Em família, 53, em certo? 3 de dezembro de 53. E quem foi o pastor que oficiou o batismo, Foi o Edgar Bergold. certo? E nessa época o senhor estava morando em que cidade mesmo? Não era na cidade, era Na no roça. município de Água Boa, no Água norte do Boa, Paraná, a uns 30 quilômetros de Maringá. certo. E então a sua família foi ali uma das primeiras adventistas, é isso? É, convertida, acho que foi a primeira. Porque Sim. das duas famílias que eram adventistas, que estavam ali na região, Aham. vieram já adventistas morar na região. Ah, entendi. Convertidos ali na região foram a nossa primeira família. Olha que bênção. E depois foi construída uma igreja. Como que o adventismo avançou ali? Foi construída uma igrejinha num dos sítios de, de uma família dos Rodrigues, que vieram Uhum. recém para a região e cedeu espaço para construir uma igrejinha. A gente frequentou essa igrejinha aí acho que uns 4, 5 anos e depois foi construída na igreja, na cidadinha de Água Boa. Construção que eu, inclusive, ajudei a fazer. Olha que legal, que bênção, né? Então nós vemos como que Deus, de uma situação ali que acabou, era um pouco difícil, mas Deus deu a bênção, né? Enviou outra pessoa e no fim até uma igreja, né? Foi construída e se desenvolveu ali na cidade, né? Depois a igreja de Água Boa progrediu bastante, uma igrejinha grande, chegou a ter uns 100 membros. Amém. Vamos agora para a parte da educação. O senhor chegou a comentar que ali na sua infância não tinha escola ainda nos primeiros anos. O senhor chegou a cursar o primário, ginásio, colegial? O senhor chegou a Aí estudar tem, aí algum tem, colégio toda, adventista? aí tem toda uma história. Assim que a gente se batizou, os pastores que iam visitar a gente, dizia para os meus pais, manda o Luiz para o colégio. Mas o meu pai, muito justo, muito gostava das coisas bem ordenadas, disse, se eu não pude mandar nenhum dos filhos anteriores, eu não vou mandar o caçula. Entendi.
Com isso, aos 24 anos de idade, eu era analfabeto. Sim. Eu trabalhava de carpinteiro, trabalhava de pintor, analfabeto de direito, de fato, não, porque eu aprendi a ler e escrever com meus irmãos que também nunca foram na escola. Mas de direito eu era analfabeto. Tanto é que, em 1964, eu fiz uma viagem de Maringá para Santo André para pedir emprego na Casa Publicadora Brasileira. Conversando com o diretor da casa que me atendeu, ele disse: é pena, nós teríamos um trabalho para você, mas como analfabeto nós não podemos te empregar. Eu voltei para Maringá decepcionado, derrotado como analfabeto. Aí o diretor de comportagem da região, o auxiliar de comportagem da região, juntamente com o pastor, me disseram: não, você devia ter se defendido diante do gerente. Mas eu fiquei sem palavras. E aí eles disseram: você vai escrever uma carta de próprio punho, nós vamos escrever uma carta, o pastor da igreja e o auxiliar de comportagem da região, nós vamos colocar tudo isso no envelope e vamos mandar para você poder entrar na Casa Publicadora. Fazer um pedido por escrito agora, por carta. Em resposta a esse pedido por carta, a Casa Publicadora mandou um telegrama me chamando para trabalhar. Só que esse telegrama nunca chegou. E aí vem uma outra história. Veio a história da minha entrada na obra. Tá, antes da gente entrar nesse assunto, então, até então o senhor não tinha estudado, né? Não tinha estudado nada. E depois o senhor chegou a fazer algum curso? Aí o senhor foi direto trabalhar? Aí vem a continuidade da história. Pode contar, então. Esse telegrama nunca chegou, só que eu trabalhava de carpinteiro nessa ocasião em Maringá e estava trabalhando na fundação do que seria a Igreja de Maringá. E eu, caminhando, naquele tempo, a Casa Publicadora tinha um depósito de livros em Maringá, porque a associação era Curitiba, mas eles tinham um depósito para servir os compositores da região em Maringá. E o caminhão da Casa Publicadora foi levar uma viagem de livros para Maringá. E o motorista do caminhão não sabia o endereço do escritório do depósito do céu, mas tinha o endereço da igreja. Então, parou na frente da igreja, onde eu estava trabalhando de carpinteiro, para perguntar o endereço onde ele deveria entregar os livros. E eu, na minha inocência, fui perguntar para ele se ele sabia alguma coisa da minha carta. E ele disse que sabia, sim, que tinha mandado um telegrama me chamando, e que eu iria trabalhar no setor onde ele era o chefe. Poxa vida, o senhor nunca recebeu. Eu, mais do que depressa, juntei minhas coisas e, mesmo numa véspera de final de ano, fui para Santo André. E, graças a Deus, eles me empregaram. Teve umas peripécias também com uma questão de saúde, porque eu, naquele tempo, tinha que fazer uma radiografia do pulmão para ser admitido, e essa radiografia do pulmão deu incapaz para o trabalho. E, graças a Deus, o gerente disse: não, não vai ficar assim, vamos fazer uma nova radiografia no Hospital Adventista. E eles constataram que havia realmente uma calcificação no meu pulmão, mas era inativa. E eu fui tão incapaz para o trabalho que trabalhei para Deus, trabalhei na obra durante 40 anos, sem nunca faltar um dia para saúde. Amém, amém. E uma vez, trabalhando na casa, eu me propus a estudar, só que com muita dificuldade. E naquele tempo, eu não sei se você já ouviu falar do exame de admissão.
Sim, exame de sim. admissão ao ginásio. Uhum. Uhum. Era Sim. um ano entre a formação do quarto ano, né, dos 4 primeiros anos, e fazia-se um exame de admissão ao ginásio. E eu me matriculei como aluno ouvinte numa escola estadual, uma escola pública, e durante o ano todo eu estudei junto com os alunos que não conseguiram passar no exame de admissão, que fizeram os 4 anos e não conseguiram a Uhum. aprovação. Então, eram as aulas em termos de recapitulação. Uhum. E, para mim, era tudo novidade. Era Sim. matemática, era história, era geografia, era ciência, era Pois tudo é. novidades para mim. Só uma Mas, perguntinha, se o senhor continuar. É, Isso foi quanto tempo depois que o senhor entrou na CPB? Que o senhor foi estudar pela no, primeira vez? Foi no muitos ano anos depois? seguinte, Ah, no foi no ano ano seguinte, seguinte. Tá. eu me propus, eu peguei como desafio o que o gerente tinha dito. Eu, não, eu vou estudar. E daí, quando chegou no final do ano, eu devia prestar exame ao ginásio. Era um exame público. Acontece que o primeiro documento para fazer a inscrição era o diploma do quarto ano. E eu não tinha feito, nunca tinha feito o quarto ano. E daí eu pensei em abandonar. Mas aí um dos professores disse, olha, não abandona não, vai até o final. Isso era um mês antes de terminar as aulas, vai até o final. Numa das noites, ao terminar a aula, esse professor disse para mim, Ferelli, fica na classe que eu preciso conversar com você. E ele me disse o seguinte, eu sou diretor do curso primário do colégio aqui. E levei o seu caso para a comissão e resolvemos dar para você um certificado como se tivesse terminado o primário aqui, para você poder se inscrever. Eu me inscrevi, fiz o exame, passei, cursei os 4 anos de ginásio. Depois eu queria fazer matemática, mas como eu tinha perspectiva de progresso dentro da casa, eu resolvi fazer o curso de contabilidade, só que já numa escola particular. Consegui bolsa da prefeitura para poder pagar, porque com o salário não dava para pagar. Então, eu fiz os 4 anos de ginásio, fiz 3 anos de contabilidade, técnico de contabilidade. Depois, na mesma escola, eu fiz numa outra escola, digo, pública também, eu fiz o curso de administração, me formei bacharel em administração, depois voltei para a escola onde eu fiz técnico de contabilidade e fiz ciências contábeis. E nessa história toda foram 15 anos estudando à noite. Depois de 15 Amém. anos, eu tinha 2 cursos universitários. Olha, que bênção. E então o senhor estudava à noite, mas continuou trabalhando na CPB durante esses anos? Trabalhando na CPB, trabalhei por 18 anos na CPB. E qual que era a sua função lá na CPB? Eu comecei carregando o caminhão, né, que era na seção de expedição de livros. Trabalhei 4 anos como linotipista, não sei se você conhece, já ouviu falar nisso. É uma Já ouvi máquina que falar. compunha chumbo para imprimir, hoje substituído pelo computador. Depois, quando eu estava já no 2º ano de contabilidade, fui chamado para o setor de contabilidade da casa, onde trabalhei de caixa, depois fui assistente, depois fui contador, assistente de tesoureiro, durante vários anos, onde eu pude contribuir com bastante inovações na contabilidade. Que legal. E foram quantos anos ao todo ali na CPB? 18 anos. 18 anos, muito bem. E Da, aí CP, da CPB eu fui chamado aqui para o IASP, onde eu fui diretor administrativo por 3 anos e meio. E depois disso, eu fui chamado para a divisão para ser auditor e trabalhei 19 anos como auditor na divisão. olha, que Deus seja louvado. Só para ficar mais claro, o senhor teria os anos, o ano que o senhor entrou na CPB, depois o ano do chamado para o IASP, é isso? E depois para a divisão?
Você teria as datas? Eu tenho mais ou menos as datas. Eu entrei na CPD em 65. Uhum. Para o IASP eu vim em 83. Uhum. E depois de 3 anos e meio, isso dá 86, 87, 88. por aí, eu entrei na divisão e Uhum. fui até a aposentadoria. Olha, que bênção. E que ano que o senhor se aposentou? Em 2005. 2005, muito bem. Olha, é realmente uma história de como Deus atuou de forma maravilhosa na sua vida, né? E pôde te proporcionar tudo isso, educação, né? Que o senhor não teve na infância, e de forma que o senhor pôde ser muito usado por ele, né? Ao longo da sua trajetória, o senhor teria, por exemplo, momentos marcantes, né, em que o senhor sentiu que pôde contribuir com a obra adventista? Houve algum fato pioneiro, algum desafio que o senhor passou e que o senhor viu ali que Deus o ajudou no seu trabalho? Eu acho que a minha contribuição mais significativa para a obra, além do trabalho árduo, trabalho normal, foi a contribuição que eu dei para a contabilidade da obra. A contabilidade da obra era bem rudimentar quando eu assumi a contabilidade da casa. Eu estou aqui comigo, inclusive, com um plano de contas que eu fiz para a Casa Publicadora em 1983. Eu modifiquei totalmente a contabilidade da casa, reformei sistema de balanço, sistema de demonstrativo, sistema de contabilizar, de classificação de contas, inclusive para a unificação de procedimentos. Eu não sei se você chegou a viver esse período, onde cada instituição tinha seu plano de contas, tinha seu CPD, né? Tinha seu Centro de Processamento de Dados, quando começou o computador. Então, cada um desenvolvia os seus próprios programas. E eu batalhei muito junto à União, junto à divisão, para que unificasse os planos de contas e a contabilidade, e, graças a Deus, consegui vitória. Hoje, a contabilidade da obra no Brasil está totalmente unificada, inclusive, eu digo que tive participação na criação do IATEC, porque o Olha, IATEC que não teria interessante. razão de existir, não teria razão de existir se a contabilidade fosse feita de maneira aleatória, de cada instituição fazendo a sua Uhum. contabilidade, como é que o IATEC ia trabalhar? Uhum. Nossa, que interessante. Olha, muito legal, uma história que a gente realmente tem que resgatar, né? E... E disse que foi, e posso dizer para você que foi com grande dificuldade, com muita resistência. Você sabe que Uhum. os tradicionais resistem a qualquer modificação, né? Qualquer Uhum. inovação que aparece, foi com muita dificuldade. Tanto é que eu modifiquei a contabilidade da casa em 82, em 83 eu vim para o IASP, e eles Uhum. retornaram à contabilidade anterior. Só depois de 3 ou 4 anos que eles retomaram a Uhum. contabilidade que eu tinha feito. Muito bem. Nós já falamos, então, a respeito da família de origem, né? Mas eu também queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua família, a família que o senhor formou, né? Então, como é o nome da sua esposa, como que vocês se conheceram e quando vocês se casaram? O nome da minha esposa é Terezinha Isabel. Nós nos casamos em 3 de dezembro de 67. Depois de algumas tentativas que eu fiz de conquistá-la, infrutífera, depois quase eu estava desanimando, mas, graças a Deus, ela acabou concordando de casar com o caipira. Hoje nós temos 3 filhos, tivemos 3 filhos. Uma filha, a filha mais velha é a Tânia, nasceu em 69, trabalha no IATEC. O filho é Luiz Antônio, nascido em 71, trabalhou quase 30 anos na obra e, infelizmente, com essa história da pandemia, ele foi demitido
está à procura de um novo emprego. E a filha mais nova é a Tatiana, casada com o pastor Flávio Siqueira, que trabalha no distrito da Penha, Jardim da Penha, em Vitória. E cada um dos meus filhos tem 2 filhos, portanto, tenho 4 netas e 2 netos. Tenho um neto já com 25 anos e o mais novo é o netinho que está com 11 anos agora. Amém. Que Deus seja louvado também pela família que o Senhor formou, né? Que, assim como o pai também quis servir, né? Com os seus 12 talentos. O senhor não chegou a ser ordenado, né? O senhor trabalhou ali na contabilidade, na área administrativa. Trabalhei na parte administrativa. Ok. Embora eu tenha feito essa complementação teológica, eu não fui ordenado. Ok. O senhor teria uma história que o senhor gostaria de contar em que viu a mão de Deus na sua vida? Olha, a história toda é a mão de Deus. Eu, inclusive, assisti ontem um sermão de um pastor americano na igreja do IAE de São Paulo, não sei se você chegou a assistir, falando sobre oração. E ele disse uma coisa que foi muito marcante na minha vida. Que Deus tem um plano para a nossa vida. Nós devemos nos entregar a Ele. Eu nunca questionei nada, fui aproveitando as oportunidades que Deus foi me dando. E eu imagino que foram 2 providências muito grandes. Uma na vida da nossa família, que foi a chegada dos Usa, que Deus usou para contornar a situação criada na ocasião. E a outra foi desse professor que me deu esse certificado de conclusão do primário, sem eu ter feito, porque sem esse certificado, provavelmente a minha vida seria totalmente outra. É verdade. Com certeza. A história do senhor já é toda guiada por Deus, né? O senhor teve alguma pessoa... Inclusive da minha infância. Na minha infância, eu tive... Primeiro que eu fui o último óvulo fecundado pelo meu pai e minha mãe. Fui o finalzinho, podia ter não nascido. Mas o segundo milagre também foi quando eu tinha 3 anos, eu tive pneumonia e meus pais me deram como mortos. Graças a Deus eu sobrevivi. Amém. E quando eu tinha 6 anos, novamente eu tive uma crise muito grande de sarampo. E também todo mundo dizia que eu não sobrevivia e sobrevivi. Amém. Que Deus seja louvado pela sua vida. E hoje eu estou com 80 anos e, graças a Deus, ainda estou com saúde. Não como jovem, mas como velho, eu digo, como a minha mãe dizia, como velho, eu sou ótimo. Amém. Agora nós já estamos aqui caminhando para o final. O senhor teve alguma pessoa, né, que o ajudou, um conselheiro, alguém que o ajudou em algum momento difícil? Pode ser no seu trabalho, na sua vida. Algum mentor, né, algum conselheiro? Olha, eu não tenho um em especial, mas tenho vários. O primeiro deles, que foi muito bom para mim, foi o pastor Bernardo Chino, que era o gerente da casa na ocasião. O mesmo que me atendeu e que disse que não me daria emprego por causa de ser analfabeto, foi um amigão, foi uma pessoa que acreditou em mim depois e era uma pessoa que me inspirou muito na administração. Ele era um administrador, além de sábio, ele era humano. O ambiente na Casa Publicadora era um ambiente de família, graças à gerência espiritual, gerência social, humana do pastor Chino. E o pastor Henrique Bergold, que era o tesoureiro da casa, embora fosse um alemão bastante sistemático, ele me ensinou muito na questão de finanças. Eu me lembro até de uma regrinha que ele disse de finanças. Ele disse: se você quiser ter sucesso financeiro, você nunca gaste antes de ganhar
e nunca gaste tudo o que ganhar. É verdade. Resumido em 2 frases, ele disse o segredo do sucesso financeiro da família. É verdade. Uma ótima dica. Qual é o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Isso é a experiência da minha vida. Amém. Agora, para concluir o vídeo, o senhor teria alguma mensagem para deixar para quem for assistir? Seja membro de igreja, seja novos obreiros que estão começando agora. Qual a mensagem que o senhor queria deixar? Com base na experiência, né, de Deus na sua vida. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena se entregar ao trabalho dele, que a recompensa já começa aqui, sem contar ainda com a recompensa que a gente vai ter, que ele promete no futuro. Vale a pena ser fiel a Deus, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, fiel no trabalho, fiel no relacionamento. E Deus vai recompensar. Amém. Gostaria muito de agradecer ao senhor por ter dedicado um pouquinho dessa manhã, né, para contar o seu testemunho. Infelizmente não dá para contar tudo, eu imagino que tenha muito mais histórias da bênção de Deus, mas só o que o senhor já contou já foi muito bom, acredito que vai ser uma bênção para quem for assistir, e que Deus continue abençoando muito o senhor e a sua família, os seus filhos, né? E muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus seja louvado por tudo. Que Deus seja louvado.